Boa noite, tudo bem? Boa noite, turma, tudo bem? Boa noite, eu estou bem, graças a Deus. Que bom! E aí, parece que essa semana, esse final de semana vai dar uma chuvinha, né? Vai chover. Oh, deixa eu ver aqui. Eu já vou começar a aula, né? E já era de se esperar que tenha poucos estudantes, mas eu vou começar. Então, turma, falamos, né, das sondas gástricas. E aí, para terminar essa parte, né, a gente vai falar dos tipos de dietas. Então, as dietas elas devem ser sempre completas, com tudo aquilo que o paciente ele precisa, né, com todos os nutrientes, ou seja, né, que sejam capazes aí de fornecer aos pacientes, então, todos os nutrientes necessários. Então, a a dieta, a alimentação ali, ela deve ser completa e balanceada, lógico, né? Para assim o paciente ele conseguir aí se recuperar. Podem ser então alimentos, né, naturais, quando não utilizados, né, os alimentos in natura para a sua preparação. Então, quando não tem, né, os alimentos industriais, acho que eu não sei se eu já passei isso aqui para vocês. Vou só repetir aqui rapidamente, mas eu acho que eu estou me lembrando que eu acho que eu passei. Mas, então, os alimentos, eles podem ser naturais ou industrializados, né? Os industrializados, eles são melhores, porque ali eles contêm todos os nutrientes já, né, já preparado, de acordo com cada paciente. Então, com certeza tiveram todos os cuidados. E em casa, né, feito em natura, natural, a gente tem que ter todo um cuidado, né, principalmente com a higiene. Então, sempre lavar os alimentos corretamente, sempre passando álcool nas mãos, né, na bancada ali onde vai ser preparado, no liquidificador sempre lavar, sempre manter limpo, ter um coador ali específico para isso, pano de prato, né? De mão, então tem que ter uma boa higienização. E também, né, você tem que ter alimentos ali que possa complementar, né, que possa ser capazes de fornecer os nutrientes necessários ali para aquele paciente. Então, tem que ter as combinações desses nutrientes. Lógico, né, que vai ter um acompanhamento aí do nutricionista, que vai estar, né, especificando quais tipos de nutriente e alimento que pode estar, né, disponibilizando para o paciente. Temos né, as dietas industriais, subdivididas em dietas modulares, quando cada produto ele contém apenas um nutriente específico, ou em dietas completas, né, quando são nutricionalmente completas e adequadas ao tipo de patologia do paciente em questão. Então, esses alimentos, né, essa dieta pode ter apenas um nutriente ou uma dieta completa. Então, isso varia de acordo com o paciente. As dietas industriais, eles têm a vantagem de o quê? De exigirem menor manipulação e apresentando menor risco de contaminação, especialmente na sua apresentação, se a sua apresentação ela for o quê? Líquida e pronto para consumo.
Então, alguns produtos destinados à nutrição enteral podem ser utilizados, né, como complementos aí de uma alimentação também via oral. Então, mesmo se o paciente ele está ali, né, se alimentando via oral, pode dar, né, para esse paciente aí como uma complementação, que às vezes, né, o paciente ele não come o suficiente e para ele ter uma boa recuperação tem que ter uma boa alimentação. Uma vez determinada, então, a melhor fórmula, né, da dieta para a nutrição do paciente, tem que ser feito, né, o monitoramento dessa oferta e assim garantir que o mesmo está recebendo o necessário. Então, tem que ser feito, né, uma monitoração, seja clínica, né, seja a análise, exames aí de tolerância, e também o volume residual gástrico, além do fundamento intestinal também, laboratorial e também do controle glicêmico. Então, isso é importante também estar fazendo sempre esse monitoramento. As complicações, né, que podem aí ter, né, na dieta enteral. Algumas complicações podem estar relacionadas com o quê? Com a terapia nutricional enteral, ao ponto de impedir que o paciente ele seja nutrido e fazendo com que ele não consiga, né, atingir aí o seu valor energético total. Então, estimado para que foi ali estimado para ele. Então, primeiro temos o que? A complicação mecânica, que consiste no deslocamento ou a saída acidental da sonda nasoenteral ou até mesmo, né, a obstrução ali da mesma. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Essa obstrução pode ser evitada com um esquema de lavagem correta da sonda. Então, já a perda acidental pode ser resolvida com algumas medidas como fixação correta e também cuidados com o manejo. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Sempre quando for administrar alguma dieta, olhar, né? Verificar se tá na posição, se tá certo, se não voltou nada, né? Então, tem que ter todo esse cuidado e assim que administrar, né, a dieta ali, ter esse cuidado também de lavar ela, né? De lavar a sonda com água. Então, normalmente é 200 ml de água aí na sonda. Então, tem que ter todo esse cuidado aí. A diarreia, ela pode ser caracterizada por 3 ou mais episódios de evacuação, né? Então, dependendo da dieta aí, né, o paciente ele pode vir a sofrer, né, diarreia. Então, as consequências incluem o quê? O desequilíbrio, né, hidroelétrico ali, desidratação, translocação bacteriana, e piora, né, no estado nutricional. Então, como tratamento, temos o que? Os probióticos, da água de arroz e também a reavaliação do volume, né, de reintrodução ali da dieta. Então, tem esses problemas, né, que devem ser resolvidos quanto antes. Já na constipação, caracterizada por quê? Por uma ou nenhuma evacuação em um período de 3 dias. Também temos o uso de probiótico e aumento, né, da oferta de fibras insolúveis. Então, pode acontecer a diarreia, né, ou a constipação, tá? Então, às vezes o paciente ali, ele não conseguiu, né, evacuar, né, não teve evacuação ali durante 3 dias, então também é de se preocupar, tá? Mas aí tem algumas alternativas, né, como os probióticos e também algumas fibras solúveis que ajudam o paciente, né, nesse momento. Por fim, né, a gastroparesia, que é o quê? Que é caracterizada por uma síndrome causada por atraso no esvaziamento gástrico com ausência de obstrução mecânica. Então, pode ainda ocasionar o quê? Náuseas, vômitos, a saciedade precoce, empachamento, né? E dor abdominal também.
Então, essa normalmente é uma das causas mais frequentes de interrupção no fornecimento da dieta, né, enteral. Então, o jeito como você introduz o alimento, né, que você coloca o alimento ali, a velocidade, né, o tipo de alimento, né, os tipos de nutriente, pode também vir a desencadear aí alguns problemas, né, como a náusea, vômitos, diarreia. Então é bom ficar sempre ligados em questão, né, ao surgimento aí de alguns sintomas. Então, medir o volume residual gástrico e manter a cabeceira elevada em pelo menos 45 graus e ainda fornecer nutrientes adequados, vem se mostrando boas estratégias para evitar, né, a gastroparesia. Então, o importante é, então, a gente medir, né, esse volume gástrico ali, então você puxa ali, né, vai vir esse volume, e se vir muito, né, é sinal também que o estômago ali, ele ainda tá cheio, então é bom você esperar mais um pouco, né, para introduzir o alimento. E também, né, manter sempre o paciente ali, a cabeceira elevada, né, e se for pelo menos 45 graus aí, se o paciente ele estiver acamado, não tiver condição, pelo menos 30 graus aí, mas o paciente ele tem que estar meio inclinado. Administração da dieta. A dieta ela deve ser administrada de forma que higiênica, como eu falei para vocês. Então, devendo ser feita a asepsia, né? O que é uma asepsia? É uma higienização ali do local, tanto do local, né, quanto dos utensílios e frascos que vão ser utilizados. Os frascos não devem ser reaproveitados e a dieta deve ser preparada em horários, né, em horário próximo ao consumo. Olha, vocês tiram, se tiver, né, guardado na geladeira, tira com máximo uma hora, 40 minutos. E não pode levar no micro-ondas, né, nem em banho-maria, nem no fogo, não, tá? Deixa ali, né, esquentar ali naturalmente. Então, caso isso não seja possível, ela deve permanecer sobre refrigeração até o próximo consumo, tá? Então, você preparou ali. Não vai ser possível, né, preparar a próxima refeição, então você guarda na geladeira até a outra refeição. E assim, quando der mais ou menos uma hora, 40 minutos, né, para essa refeição, você tira da geladeira e deixa esquentar naturalmente. O gotejamento da dieta deve ser lento, de acordo com a capacidade gástrica e digestiva do paciente, né, para evitar o refluxo e os gases e principalmente a diarreia. Então tem que ser lento, né? Se for em seringa, tem que levar pelo menos uns 3 minutos. Né? Então tem que ir apertando ali bem lento e por 3 minutos. Então tem que ser lento, não pode ser rápido demais. Os cuidados que a gente deve ter, então, deve se observar sempre se a dieta ela atende ao que foi prescrito, tá? Então, quando a dieta chegar ali, você olha, né, de acordo com o prontuário do paciente, se está no volume correto e no horário correto, e se aparentemente não possui nenhuma irregularidade, né, quanto à consistência e a coloração. Aí também, se não foi feito na hora, olhar sempre a consistência, a cor, o cheiro, né? Talvez pode ser que esteja perdido e isso não é legal, né? Não é bom. Então, eu estou repetindo, né? Mas isso aqui é só para mostrar, né, o que quando for colocar uma sonda, os materiais que devem ser utilizados. Então, a seringa, né, o esparadrapo, o estetoscópio, a xilocaína, que é o gel, né, não pode faltar, a luvas, né, de procedimentos, e também a sonda. Gases também, tem outras coisas faltando aqui. E antes do procedimento, vocês devem pelo menos, né, abrir parte, né, de cada material desse aqui para ficar bem tranquilo ali na hora.
Então, falamos das sondas gástricas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da sonda nasointeral, né? Que é a sonda gástrica é aquela que vai direto ali pro estômago. Já a sonda nasointeral é aquela que é ligada lá no que vai para o intestino. Então, vamos ver um pouquinho rapidamente também sobre ela. Então, a via nasogástrica, né, ela vai no estômago, então ela vai direcionada ao estômago, e a via nasoentérica, ela vai em direção ali ao intestino delgado. A sonda nasointerial, ela tem um comprimento variável, né, de 50 a 150 centímetros, então ela é um pouco maior, e diâmetro médio interno de 1,6 e externo a 4, com marcas numéricas ao longo da sua extensão, facilitando o posicionamento. Então, ela contém, né, marcas numéricas aqui, né, ao longo aqui da sua extensão. Então, isso facilita muito. É maleáveis, com fio guia. Então, aqui, ó, ela contém esse fio guia. Aí, assim que você introduziu, né, essa sonda lá no intestino, esse fio guia aqui, ele é retirado. Então, aqui, né, nessa imagem, deixa eu... Nessa imagem aqui, eu mostro, né, a sonda. Então, aqui eu tenho, né, duas vias, uma para medicação, né, para introdução de medicação, e outra para dieta, né? Então, aqui a introdução da dieta. A gente aqui também tem o que? Esse fio guia, né, que ajuda ali, né, a guiar a sonda até o intestino. E depois esse fio guia ele é retirado. E aqui a gente tem uma ponta, né, de aço que também, né, ajuda ali na fixação. A sonda nasoenteral, ela é passada, então, na narina para o intestino. Então, difere da sonda nasogástrica por ter um calibre mais fino. Então, essa sonda, né, nasoenteral, ela é mais fina do que a sonda nasogástrica. Então, por ter um calibre mais fino, causando ser o quê? Menos trauma, né, no esôfago e por alojar-se diretamente no intestino. Então, necessitando de controle por raio-x para verificar o local da sonda. Então, para ter certeza realmente, né, que foi introduzido, que está lá no local ideal, lá no intestino, tem que ser feito um raio-x. Tem como função, então, de alimentação do paciente, sendo de escolha, né, no caso de pacientes que receberam alimentação via sonda por tempo indeterminado e prolongado. Então, por isso, essa sonda só permanece aberta durante o tempo de infusão da alimentação. Então, quando foi feita ali a alimentação, a introdução também de medicação, essa sonda ela é fechada. Diferentemente, né, da sonda gástrica, que ali a gente pode estar realizando outros procedimentos, né, como a retirada de líquidos, né, interrupção de sangramento. A técnica de sondagem se assemelha com a técnica de sondagem também nasogástrica. Então pode ter, né, dois tipos aqui, dois jeitos de alimentação, né, por essas sondas, né, pela seringa, né, e também por esse método aqui. E todos esses dois métodos, a velocidade é bem reduzida, né, então tem que ir colocando ali, né, introduzindo a alimentação bem lentamente. Professora, Oi. o técnico de enfermagem pode sondar, colocar a sonda nasogástrica?
Pode. Aqui em Quirinópolis a gente tem, né, técnicos que colocam, mas isso depende muito da experiência, né, desse técnico. Às vezes, igual tem hospital que quase não tem enfermeiro, né? Tem poucos enfermeiros, a maioria são técnicos. Então, eles mesmos podem realizar, porque é um procedimento simples. Mas, lógico, né? É tudo a experiência. Então, igual, né, vocês não vão chegar lá, às vezes, e já vão fazer esse procedimento. Então, tudo requer um tempo. E, assim, né, às vezes você vai ficar com medo, com receio de fazer isso, mas com a prática, você vai desenvolvendo essas técnicas, né, principalmente essa de sondagem. Mas, tudo tem seu tempo, né? Então, quando você adquirir experiência ali e o enfermeiro ou a enfermeira, né, o próprio médico vê que você é capacitado, vai passar esse papel para você fazer. E assim, é um procedimento simples, principalmente, né, o gástrico aqui. Porém, ele é simples, mas enjoadinho, né, de estar fazendo, porque você tem que ter muita paciência, né, saber o que você vai fazer, porque você tem que ter muita segurança no que você está fazendo, porque você está lidando com pessoas, né? Se você não passar essa segurança para o seu paciente, ele vai ficar muito mais agitado. Então, mas pode sim. Lógico, né? Essas técnicas. Agora, a outra lá, as duas últimas que tem que ser, que eu vou falar, né? As técnicas que tem que ser por cirurgia, essa não. Nem tem nem como. O material, a sonda enterial, né? Com fio guia, a seringa de 20 ml, um copo de água se for preciso, a gaze, benzina, toalha de rosto, xilocaína, né, benzina que é utilizado muito para retirar esparadrapo, né, ou às vezes para retirar alguma coisa, né, que pregou ali, às vezes no paciente, é usado muito. Xilocaína em gel, como falei, né, para estar lubrificando a sonda ali, para ajudar na passagem da sonda. Fita adesiva, né, ou esparadrapo, estetoscópio, o biombo, né, que vocês sabem, né, para evitar o constrangimento ali do paciente. Luvas de procedimento, vocês sabem, né, o que é biombo, né? Sacos para lixo, né, se precisar, né, descartar alguma coisa. Então, praticamente os mesmos materiais ali que são utilizados para outros tipos de sondas. Procedimento, né? Elevar a cabeceira da cama. Então, isso é uma coisa que você, né, que você tem que saber. E outra coisa, quando você chega no hospital, igual tem a Elisama, né, da outra turma, ela já está fazendo, né? Parece que ela começou essa semana o estágio dela. Então, ela está super empolgada porque ela viu várias coisas, né? Viu a introdução lá de sonda, né, para urina lá. Então, é isso, né? Eu acho que a prática é você ver, né, como ali real mesmo, como que acontece, e aí depois vai chegar a sua vez de você estar fazendo. Então, acho que é bem legal. Com a cabeceira inclinada para frente ou, né, o dorsal da cabeça, tá? Então, sempre quando for introduzir uma sonda, como eu falei para vocês, pedir para o paciente fazer esse aqui, né? A gente colocar o queixo aqui, né, para ajudar aí na passagem dessa sonda e depois ele pode voltar ao normal. Proteger o tórax com uma toalha e limpar as narinas com gaze, tá? Então, se você não quiser, né, tocar no paciente ali para limpar, pede para ele estar fazendo. Às vezes o paciente, ele tá bem, né, ele consegue fazer, você mesmo pede para ele estar limpando ali. Limpar o nariz, então, e a testa com gaze e benzina, né, para retirar ali a oleosidade da pele. Medir a sonda, né, então, do nariz, né, até a orelha
e da orelha até o apêndice, e aí você acrescenta mais 10 centímetros, né? Que vai até a parte mais ou menos do umbigo ali. E aí você faz essa medição de novo, né? É bom você fazer umas 2 vezes para ter certeza. E aí você marca ali aquele local. Então, a partir daquele local que vai ser, né, introduzido a sonda ali no paciente. Mas, primeiramente, antes disso tudo, é o quê? É você conversar com o seu paciente. Converse, explique. Com certeza o médico já passou ali, né? Já avisou que vai ter que passar uma sonda, mas fale com o seu paciente novamente, né? Explique para ele o que vai ser feito, que você vai precisar da ajuda dele. Então, tire um adesivo, né? Pregue ali, coloque ali para ajudar, calçar luvas, introduzir a sonda em uma das narinas, pedindo ao paciente que, né, declute, ele engole, né, ali a saliva. Tem gente, igual eu falei na outra aula, que uma pesquisadora, né, uma enfermeira, fez um teste com picolé, né, ou água, para ajudar ali, né, a descer, a ajudar a sonda. E aguardar a migração da sonda para o duodeno, então encaminhar, né, ao raio-x para confirmação do local da sonda. Então, é importantíssimo que faça aí esse raio-x. Então, se caso, né, não tiver como passar a sonda até o estômago ali, aí tem que ser feito essa sondagem até o intestino. Mas a primeira opção, né, é até o estômago. Retirar o fio guia após a passagem correta. Então, se viu que tá certo ali, né, deu certo, ok, retira o fio guia. Observar sinais, né, se tá tendo muita tosse, né, se tá tendo algum problema, algum desconforto ali. Se tiver, tem que levar novamente para fazer o raio-x para ver o que está acontecendo, ou se é só mesmo porque está incomodando, né, alguma coisa. Aqui, né, mostra que para verificar se a sonda ela está no local. Então, a gente tem que fazer o quê? Injetar 20 ml de ar na sonda e escutar, né, na base o quê? Do apêndice ali xifoide, aí você vai ouvir o quê? Uns ruidinhos. Então, assim que você injetar esse ar, você já tem que estar conectado ali. Aí você vai conseguir ver, né, os ruídos. Colocar a ponta da sonda, né, no copo de água também, tá? Então, esse também é um outro método. Colocar a ponta da sonda no copo de água. E aí, se tiver borbulhamento, né, se tiver, né, borbulhamento, está na traqueia. Então, deve ser retirado imediatamente. Toda vez que a sonda ela for aberta para algum procedimento, você tem que fazer o quê? Você tem que dobrá-la. Tá? Então, antes de abrir ali a sonda, você dobra para o quê? Para evitar, né, a entrada de ar. Então, você dobra, aí depois você conecta, né, a seringa ali, aí você pode desdobrar. Aí, quando você acabou de introduzir, né, a alimentação, fecha, dobra ela novamente e retira a seringa e coloca, né, o tampão ali. Feito isso, aí você vai pegar a seringa com água para você limpar a sonda. Aí você dobra ela novamente, tira ali o tampão, conecta a seringa e abre de novo. Aí quando for tirar a seringa, dobra, né, e coloca o tampão. Então tem que ser esse procedimento. Quer ver? Eu vou... É rapidinho aqui. Não, aqui. Vamos ver se vai dar para ver. Coloque o pano debaixo da sonda nas... 6 passos para alimentar uma pessoa com sonda. Coloque o pano debaixo da sonda nasogástrica para proteger a cama de restos de comida que possam cair da seringa. Dobre a ponta da sonda nasogástrica, aperte bem para que não entre o ar no tubo e retire a tampa, colocando-a sobre o pano. Encaixe a ponta da seringa de 100 ml na abertura da sonda
desdobre o tubo e puxe o êmbolo para aspirar o líquido que está dentro do estômago. Caso consiga aspirar o líquido suficiente para encher uma seringa, é recomendado alimentar a pessoa mais tarde. Volte a dobrar a ponta da sonda nasogástrica e retire a seringa, voltando a colocar a tampa antes de desdobrar a sonda. Encha a seringa com alimentos e volte a colocá-la na sonda. Pressione lentamente o êmbolo da seringa, esvaziando 100 ml em 3 minutos para evitar que os alimentos entrem muito rápido no estômago. Repita esse passo até acabar de dar toda a comida, dobrando e tapando a sonda com a tampa sempre que retirar a seringa. Após alimentar a pessoa com sonda nasogástrica, é importante lavar a seringa e colocar pelo menos 30 ml de água na sonda para lavar o tubo e impedir que fique entupida. Além disso, mantenha o paciente sentado ou com as costas levantadas por pelo menos 30 minutos, para permitir uma digestão mais fácil e evitar o risco de vômito. Vocês conseguiram ver? Sim. Viu como que é o procedimento? Então, sempre manter o paciente ali, ele né, sentado, e depois que você introduziu a alimentação ali por pelo menos de 30 a 40 minutos. E sempre dobrando ali, né, a sonda para evitar a entrada de ar. Então, fecha, né, e conecte ao coletor. Fixar a sonda não tracionada na narina. Não colocar o paciente, né, colocar o paciente em decúbito lateral direito para que a passagem da sonda até o duodeno seja facilitada pela peristalse gástrico. Então, são alguns procedimentos, né, algumas dicas aí que ajuda também na entrada, né, da sonda. Então, turma, agora eu vou falar, né, sobre a sonda de gastrostomia, que é a sonda que é uma das sondas, né, que é realizada apenas por cirurgia. Então, vou falar um pouquinho sobre ela também. Essa sonda, né, também ela é conhecida como GTT ou PEG ou sonda de gastrostomia. É um dispositivo, né, que insere um pequeno tubo flexível na região abdominal. Então, às vezes, essa parte aqui, né, ela está toda comprometida, então essa é uma opção para o paciente ali receber alimentação. Ela permite que a alimentação, ela permite, né, a alimentação em pacientes que não podem usar a via oral para a sua nutrição diária. Então, no geral, sua colocação ela é recomendada pelo médico nos casos de dores na garganta, né, paralisia cerebral, acidente vascular cerebral, hemorragia cerebral, recuperação pós-cirúrgica envolvendo o sistema respiratório e também o sistema digestivo, e também outras situações em que haja dificuldade para engolir. Então, essas aqui, né, são algumas recomendações aí que para, né, usar esses tipos de sonda. Então, essa aqui é uma imagem mostrando, né, então, acho que aqui tem mais... Olha, então é feito, né, uma incisão aqui mesmo, então conecta, né, esse tubo, essa sonda ali pode ser, né, no estômago, já direto no estômago, ou também no intestino. E aí, a partir daqui, né, é onde que passa a dieta. Toda comida que passa por essa sonda, ela precisa ser o quê? Muito bem triturada. Não só por essa sonda, né, mas por outras sondas também. Isso já vem determinado pelo plano, né, de alimentar recomendado por especialista para evitar o quê? A carência de nutrientes e qualquer obstrução no dispositivo. Então, o consumo de água e de medicamentos também ele pode ser por essa sonda.
mas não é recomendado utilizar a mesma seringa. Então, né, se você for administrar né, um remédio, uma medicação para o paciente, é recomendado que troque de seringa. Então, não pode ser a mesma seringa aí da alimentação. Detalhes como esses são extremamente relevantes, assim como cuidado com a pele no entorno ali, né, do estômago, no entorno ali da cirurgia, né, daquela fissura. Então, tem que ter todo um cuidado, o surgimento ali de hematomas, né, a pele às vezes fica vermelha, então, pus, tem que ter todo o cuidado, fale imediatamente com o médico para ver qual que será o melhor procedimento. O passo a passo para alimentar um paciente com a sonda é bastante complexo e envolve vários cuidados, especialmente para evitar a entrada de ar no estômago. Então, para tanto, são feitos dobras, né? Então, dobras ou também clipes para obstruir ali o canal da colocação. A limpeza ao redor do estômago é fundamental, tá? Então, sempre, né, que for dar banho no paciente, for limpar, cuidado e faça uma higienização naquele local. É importante prestar atenção a sinais de infecção, como o quê? Vermelhidão, feridas, e também produção de secreções, e relatar isso imediatamente à equipe de saúde. As dietas que são administradas por sonda são geralmente industrializadas ou seguem o preparo caseiro prescrito pelo nutricionista. Todos os cuidados para o preparo e administração devem ser seguidos o quê? À risca. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, com a alimentação, higienizar alimentos, isso é de suma importância. Os alimentos, quando preparados em casa, devem ser batidos em liquidificador e peneirados para serem administrados. A dieta pode ser administrada por seringas ou por via equipo, né, suspenso por então, são as duas formas de administração das dietas. A dieta tem lugar em temperatura o quê? Ambiente. Temperatura ambientes administradas. Deve... Nossa, alguém desliga esse microfone aqui, tá quebrando. Foi? A Jeane, né? Jeane, desliga o microfone. Fazer um favor. Tá bom. Obrigada. Então, a dieta, ela deve ser o quê? Administrada em temperaturas ambientes, tá? Não colocar no forno, né? No fogo, banho-maria, não colocar no micro-ondas. Então, se você fez ali a alimentação, preparou ali, né? A dieta, sobrou, ou você preparou a mais para a próxima refeição, coloque na geladeira e 1 hora, 40 minutos, retira e deixa ali, né, descongelar naturalmente. O cuidador precisa servir uma dieta variada ao seu assistido, caso não tenha muitas opções de alimentos disponíveis, pois faz parte o que de suas atribuições preparar a refeição, tá? Então, o cuidador ali, aqui agora eu já estou falando quem cuida, né, quem vai cuidador em casa, né, quem cuida do seu paciente em casa. Então, é seu dever, né, preparar todas as refeições ali do seu paciente. Caso o assistido não tenha o seu cardápio por escrito, o cuidador pode preparar o prato do assistido conforme seus próprios hábitos e costumes alimentares. Então, se, né, o assistido ali, se o paciente ele não tem um cardápio específico, né, se o médico ou o nutricionista não pôs restrição a nada, ele pode estar comendo, né, o que ele come normalmente, lógico, batido no liquidificador. O cuidador não pode oferecer todos os tipos de alimentos disponíveis da residência ao paciente, sem se informar sobre possíveis alergias, intolerâncias ou contraindicação médica. Então, por isso que é ideal, né,
você sempre se informar, sempre pegar o prontuário ali. Se tiver dúvida, pergunte antes de fazer qualquer coisa. É preciso lavar bem as mãos antes de administrar dieta por sonda. Sempre usar, né, álcool em gel, tá? Álcool em gel, lavar sempre as mãos. Isso é indispensável. A velocidade a qual o líquido é inserido no paciente precisa ser o quê? Muito bem controlada, como eu falei. Então, a higienização após a utilização na sonda também é imprescindível. Passar uma gaze com água nos lábios, tá? Mesmo se o paciente se o paciente não estiver bebendo água, ele não pode estar comendo ali, né, por via oral ou se alimentando. Então, se for a sonda, né, ali no estômago, sempre passar, né, uma gaze com água ali nos lábios ao paciente, algumas vezes ao dia, para aliviar aquela sensação de boca seca e também evitar rachaduras. Esse também é um cuidado muito importante. Como que é feito, né, a retirada dessa sonda? A retirada é cirúrgica, então o paciente, né, essa sonda ela vai ser só retirada, então, cirurgicamente. Então, nas primeiras semanas após a retirada da sonda, o paciente, ele é o quê? Ele é tratado no hospital mesmo, pois demanda uma atenção mais próxima, né? Tem que ter todo um cuidado, porque senão tem risco de contaminação. Depois da alta também é preciso muito cuidado com a ferida e sua higienização e cicatrização. Principalmente pessoas que têm diabetes, né? A cicatrização ela costuma demorar mais, então tem que ter um maior cuidado ali. A região deve ser lavada periodicamente com sabão, né, de pH neutro e também gases esterilizadas. Uma vez retirado o curativo, até mesmo as roupas, toalhas e lençóis devem ser lavadas adequadamente, né? Então, quando retirou ali o curativo, tem que lavar todas as roupas, lençóis, para evitar qualquer também, né, outro tipo de contaminação. Turma, Turma, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu ia passar um vídeo, mas eu acho que não vai dar. E eu também esqueci, né, de enviar um vídeo ali no grupo de vocês. Tá numa correria louca, mas eu vou enviar assim que acabar a aula aqui agora, eu já envio para vocês. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Angélica, Débora, Presença. Oi, Presente. Jeane, Jéssica, Presente. Milene, Presença. O som tá tão ruim. eu já marquei aqui. Jailma, Jennifer, Presente. Jeremias, João Carlos, João Vitor, Kelly, Lília, Maria Isabel, Mayra. Fala meu nome, professora. Falei, Falou. Já marquei aqui. Ah, ok, obrigada. Patrícia. Presente, professora. Veronice e Weber. Bom. Turma, então tenham todos um ótimo final de semana aí e uma boa semana. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser, tá? Tchau. Tchau.